Fala comigo, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Bruxo Sportcast. O convidado de hoje, vocês têm que ver a responsabilidade que eu tô nessa entrevista hoje, tá? É uma grande responsabilidade. Vou apresentar para vocês o Shihan Luiz Miyamoto. Seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. É uma honra, né, na verdade, estar aqui com vocês e poder representar um pouco e falar um pouco das histórias do Karatê. Tá certo? Joia demais. Quem é você, Shihan? Eu sou o professor Miyamoto Luiz, sou 8º dan de Karatê, né, formado no Japão, no estado de Chiba-ken. Sim, esse é o Shihan Miyamoto. Vira a responsabilidade aí? Viu? Vocês vão acompanhar a entrevista aí, vocês vão ver, tá? Aguardem. Shihan, vou chamar você só de Shihan. Então, pra gente começar a entrevista aqui, pra gente tirar essa dúvida, o que é Shihan? Shihan em japonês significa mestre, né? Uhum. Então, para quem não conhece assim, às vezes fica até na dúvida. Será que o nome dele é Shihan, né? Mas Shihan não, Shihan é mestre em japonês. Então, é Shihan Miyamoto. Né? Pronto. Isso. Explicado. Vamos passar algumas fotos ali? Certo. Vamos lá. Passar um pouquinho de sua história ali, vamos ver. Essa foto aí foi tirada no segundo campeonato, né, brasileiro de Karatê, realizado em Conselheiro Lafayette, onde eu fui convidado, né, pela organização Kyokushin Matsushima a ajudar na organização. Então, apesar né, de eu representar hoje o Karatê Miyamoto Tamashi, eu fui convidado a executar juntamente com a representante do Iko Matsushima do Brasil esse campeonato, né, que foi um sucesso. Opa, isso foi bonito, hein? Essa foto achei muito interessante. Essa foto, né, ela é interessante porque aí vem além de ser uma foto de uma das academias, vem uma representação de família, né? Esse primeiro na foto ali é meu filho, Miyamoto Marcos, um grande atleta. Esse segundo jovem aí é o Roberto Jorge. Ele é um jovem que veio de um projeto social, né? Conheci quando era uma criança, hoje é um professor respeitado. E ao lado dele é minha esposa, né? Glaucia, que também é faixa preta, né? Eita. Representando as mulheres aí, né? Parabéns, parabéns. Esse já é outra unidade, né? Então, o que acontece? O Karatê, ele, quando usado numa forma de agregar valores, ele serve como instrumento, né, de fazer com que essas crianças que estão aí, né, elas venham agregar valores como disciplina, respeito, organização. Então, muito do Karatê, ele se baseia nesse processo, né, de transformação, né? Então, não é só a arte da luta em si, é transformar. Esse é o objetivo do Karatê. Interessante. Sei também, né, no evento nós falamos lá algumas palavras, né, igual aqui, para incentivar essa juventude, para eles entenderem um pouco mais, né, dos critérios que o Karatê tem para desenvolver, né, em várias áreas. Toda vez que eu vou começar um projeto, né, eu comecei um projeto chamado Projeto Criança Aprendiz, que é um projeto ligado ao Karatê. Eu convido empresários da região e esses empresários, vendo o trabalho, né, e a mudança desses jovens, eles passam a investir também no projeto, né? Então, parcerias como ali na foto ali é o Dr. Eros Silva Gomes, que é um praticante de arte marcial, é faixa preta de Karatê Miyamoto Tamashi. Ele é dono do hospital Servicor. Ah, sim, conheço. E ele investe diretamente no projeto, porque vê o resultado e a transformação que o Karatê traz para crianças e jovens adolescentes em vulnerabilidade social. Então, são vários os empresários que a gente convida para conhecer um pouco da arte do Karatê. E a partir desse momento que conhece, com certeza vão querer investir e ver que a arte marcial num todo, né, ela transforma, né? Interessante, interessante. Próxima. Aí são várias unidades que vão passar aí, né? Então, se você vê o Karatê
Quando a gente olha assim, vê o pessoal praticando, mas se você for ver, eles estão bem alinhados. Então o karatê ele tem um tripé. Primeiro é o respeito. Então estão todos numa mesma postura. Se você for olhar, eles estão bem alinhados, um atrás do outro, na mesma linha. Então você tem que ter disciplina e organização. Essa é a base. Então, quando se fala da luta, ela é o processo que leva você a agregar esses valores. Então a luta, ela está em terceiro plano. Né? Eu tô rindo aqui, desculpa, só vou, tá? Tô olhando pra sua cara aqui, Shihan. Chama de Shihan, né? Sim, sim. Acho bonito. Você é muito bravo? Não. 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 O que acontece, né? O karatê, quando o jovem, por exemplo, ele vai entrar no tatame, nós vamos pedir para ele falar os. Significa que ele tem respeito ao local onde ele vai aprender algo, né? Então, é importante ficar numa postura, né? Fudodat. Então, o punho está cerrado e ele está olhando à frente. Entendeu? Os. Isso é um sinal de respeito a quem está assistindo, a quem está praticando com ele, ao professor. Então, se ele agrega esses valores, ele vai ter o mesmo respeito dentro de casa, com o pai, com a mãe, com o professor. Né? Eu não quero que ele chegue na casa dele, não, mas que ele tenha respeito naquele local. Né? Então, no Japão, é primordial o aisatsu, os cumprimentos. Né? Então, o karatê entrou nas escolas, por exemplo, porque os professores perceberam que o japonês estava deixando de cumprimentar. Bom dia, boa tarde, obrigado, me desculpe. E isso no Japão é fundamental, é a base da cultura japonesa, é isso. Quando eles perceberam, eles começaram a procurar, identificar por quê e o que fazer. Então, as escolas japonesas hoje, elas têm algumas artes japonesas para agregar esses valores. Então, tem o Kendo, que é japonês, tem o Judo, que é japonês, e hoje tem o Karatê. Antes não tinha o Karatê. Então, o aluno pode escolher. Mas qual é a função, a finalidade? É agregar valores. Então, quando o jovem tem respeito, disciplina e organização, ele vai ser para a sociedade uma peça-chave, né? Então, essa construção é todo dia, né? Eu tenho uma metodologia comigo que eu sempre tenho que ter o olhar de um principiante. Então, mesmo com todo o conhecimento, tem dias que o aluno é meu professor. Então, eu dou aula para várias crianças que têm algumas deficiências. Ou ele pode ser autista, ou ele pode ter uma deficiência motora. Aquele aluno, muitas vezes, eu estou dando aula e eu só tenho que ser um espelho para ele. Eu não fico consertando nem falando com ele o tempo inteiro. Eu tenho que ser um bom espelho. Mas muitas vezes ele não consegue entrar dentro da aula. Ele é um aluno que está deslocado. Nessa hora ele é meu professor. Por quê? Porque eu tenho que adaptar a aula para que ele se sinta integrado àquela atividade. Então muitas vezes eu vou estar do lado dele, muitas vezes eu vou mudar o padrão da aula para que ele consiga se encaixar e que não venha atrapalhar o restante dos alunos que estão conseguindo fazer as atividades. Então naquela hora, esse aluno é o meu professor. Né? Eu deixo de ser o professor dele. Porque eu vou ter que ter sabedoria para ensinar. E eu vou ter que ter humildade para aprender. Então, esse aí você tem que ter esse olhar, né? O professor que sempre acha que ele que tem a razão, sempre que acha que sabe tudo, ele desaprendeu a ser um bom professor, né? O professor é aquele que tem um olhar de principiante, né? Eu trabalhei em várias empresas japonesas. E a gente não entende isso de cara, não. Então, trabalhando no Japão, eu me esforçava ao máximo. Porque para você sobressair a um funcionário japonês, você tem que trabalhar muito mais do que o próprio japonês. Então, eu fazia isso.
E eu sempre fui subindo de posição dentro das empresas que eu trabalhei. Eu chegava no nível máximo sempre. Chegava um certo momento que eu falava, puxa, agora eu estou numa situação que eu não estou recebendo ordens, eu estou dando ordens. Eles me mudavam de setor. Assim, agora você vai para a empresa X. E eu falava assim, puxa, agora que eu sei tudo, agora que eu estou mandando, eles me mandam para outro. E eu vou começar a ter que aprender tudo de novo. E eu não desanimava, começava tudo de novo. Chegava no topo. E eles me tiravam dessa empresa e mandavam para outra empresa. Então que eu fui entender, né, que eles tinham essa ideia de olhar de principiante. Eles viam potencial naquela pessoa, exigiam o máximo para que ele fosse crescendo cada vez mais. Porque cada vez ficava mais difícil o aprendizado, né? E isso me moldou para a arte do karatê, né? Então foi muito bom porque me ajudou nesse sentido também dentro da arte marcial, né? Então a arte marcial, ela vai fazer sentido quando ela consegue elevar você como um ser humano. Sim. Né? Você não vai sempre usar a arte da defesa pessoal, né? Mas ela consegue te levar a você conseguir se superar. Então, cada aula você tem que pensar nesse sentido, né? É a superação. Quase uma religião? A religião, ela envolve, né, algo muito maior, tá, do que o karatê, né? A dimensão ela é maior, né? Então o karatê tem conceitos que são necessários que quando você faz vamos falar um pouquinho então sobre o samurai. Sim. Tá? Sim. O samurai, ele tinha um único objetivo: fazer tudo com perfeição, né? Então vamos entender samurai. O brasileiro, o ocidental, né, quando fala sobre samurai, ele pensa assim: é um guerreiro, né? É um espadachim. É. Então samurai, na verdade, significa servir. Então, quando diz servir, já muda a conotação de guerreiro. Sim. Então, servir ao quê? Servir a um propósito. Então, o karatê é a mesma coisa, servir a um propósito. O samurai tinha um propósito de fazer tudo com perfeição. Só que ninguém chega à perfeição. Ninguém. Por mais que ele pratica. Sim. Se uma pessoa normal faz 100 movimentos com a katana, com a espada, 100 movimentos não vai chegar à perfeição. Você é uma pessoa comum. Sim. Então, para chegar à perfeição, o samurai fazia 1.000, 2.000, 3.000 vezes. Então, quer dizer, só a pegada dele na espada já é diferente do que uma pessoa normal. Então, na hora do combate, ele vai ser muito mais forte, né? Mas ele não chega à perfeição. Então, é o caminho dessa busca que forma quem você vai ser, né? Então, tem que praticar. A própria religião tem que praticar. Exato. Não adianta você ter um conteúdo de fazer leituras e mais leituras. Você vai ser um livro que fica ali na estante, né? Se você não praticar o que você está lendo. Você vai ser um leitor, né? Isso. Né? Então, tá certo. Perfeito. Bom, tem mais fotos? Vamos passar ali, bem resumidamente. Isso aí são academias, né? Onde hoje a organização ela fica onde? Está atuando, né? São vários, né? São várias academias. Tá. Né? São várias academias. Esse é meu filho. É seu filho. Então, eu achei importante ele estar aí, porque ele é a continuidade, né? Uhum. Ele praticou o karatê quando mais jovens. Ele parou por um período, ele se casou, teve os filhos. Então, esteve no Campeonato Brasileiro. Então, é uma pessoa que conhece todo o processo, né? Então, muitas pessoas, eles veem a finalização do processo. Então, todo mundo tem um propósito, né? Sim. Mas muitas vezes ele não consegue passar pelo processo, né? Sim. Que é os treinamentos, que é você, muitas vezes, ter que deixar de
alimentar com tudo que você gosta para ter, né, mais saúde física, você não pode beber, você não pode... Então, são algumas restrições que muitas pessoas, elas querem ser um campeão, mas elas não querem passar pelo processo, né? Então, isso é importante entender sobre o processo, né? Interessante. Isso é na cidade de Caeté, é uma outra unidade que nós temos lá, onde trabalhamos os mesmos valores, né? Próximo. Chique, essa já é aqui na região... Conheço aquele que está aqui na ponta, é Paulinho? Paulinho, isso. Conheço, ele é muito bom. Paulinho. Esse é o meu neto, esse da ponta, Clarinho. Esse é filho do professor, né, Marcos Miyamoto. Esse é o Bernardo Miyamoto. Legal. Que também já é campeão. Olha só. Então família não é fácil, não. Ele. Então tá igual o pai. Eita. Tá quantos anos? Ele agora tem 13. 13 anos. Aqui já é outra unidade na Academia Búfalo. Legal. Tem mais? Foi? Boa, vamos lá. Vamos às perguntas. Quando e como começou sua carreira no Karatê? Sim, eu comecei o Karatê aos 5 anos. É muito por influência, né, da origem da minha mãe, né? Minha mãe, Shizue Miyamoto. Então, devido às origens orientais do Japão, eu fui conhecer o Karatê, né? Comecei aos 5 anos a praticar o Karatê. Isso. Hoje tá com quantos anos? 58. Meu amigo. É o 8º dan, né? É o 8º dan, sim. Não é brincadeira não, meu Deus do céu. Agora uma dúvida que eu tenho também. Quantos estilos de Karatê existem? Porque eu andei pesquisando e tem mais de 5 aproximadamente. Sim, Karatê mesmo são vários. São vários, né? Vários, né? Existe o Karatê que nós chamamos de Sundome. Sundome são karatês que são de marcação de ponto, tá? Não é um contato total. Então, o karatê tradicional era o karatê Sundome no Japão, tá? Então, era por marcação de ponto. E houve uma geração que veio com uma outra ideia, que ele queria que o karatê fosse mais efetivo na hora do combate. E foi daí que surgiu, através de um professor, por ele ser muito forte, e ele queria então um combate real, né? É chamado Masutatsu Soyama, e ele criou o estilo Kyokushin, que é tão famoso hoje, né, no mundo, né? O Kyokushin é porque ele visava uma luta real. Mas no início, né, muitos japoneses não concordaram com isso, porque eles queriam o karatê tradicional. Né? Então, quando se fala de arte marcial e de karatê hoje, são vários estilos. Tem o karatê que hoje se usa na Olimpíada, ele tem a dificuldade do karatê tradicional e o karatê de contato total são as regras. Perfeito. E daí vem a dificuldade de você colocar isso numa Olimpíada, por exemplo. Teria que ter aquele tanto de karatê, seguir uma única regra. Mas quem está treinando sempre uma luta real, é difícil com que ele pare o movimento de ataque e consiga voltar esse movimento para marcar um ponto. Então, por isso, essa dificuldade que se teve para colocar nas Olimpíadas o karatê. Porque tanto o karatê de contato total quanto o karatê tradicional de pontos são fortíssimos. Os dois karatês são fortes. Mas cada um segue uma linha de regras que não daria para colocar os dois numa mesma competição. Certo. Então, é mais fácil você colocar um karatê de regras numa competição onde não seria o nocaute, né, para definir o combate, né? Então, usando essas regras de pontuação, ficaria mais fácil para que vários países pudessem participar dessa Olimpíada. O judô, por exemplo, as regras são as mesmas em todos os países, porque o judô ele é único. O taekwondo, que é uma arte marcial, é único. O boxe é único, né? O karatê não, são vários estilos
Pois e é. modalidades bem diferentes. Por isso que é a dificuldade, por exemplo, de você colocar numa Olimpíada. Mas hoje já tem o Karatê na Olimpíada, né? É isso que eu queria te perguntar. Assim, e o Karatê de contato total, ele tem, a cada 4 anos, o campeonato mundial, né? Que serve como base de uma Olimpíada do Karatê. Só que é de contato total. De contato né? total. Isso. Entendi. Né? Perfeito, perfeito. Se uma pessoa tem interesse em fazer a modalidade no estilo Shotokan, Sim, Certo. Shotokan. E na cidade dela tem o estilo Kyokushin, Sim. ela pode aprender as duas opções? Sim. E Karatê, é bom entender sobre Karatê então. Isso. A palavra Karatê, né? Kara significa vazio. Te significa mão. Então, mãos vazias. Isso aí é o Karatê. Né? E aí vai entender Shotokan. E se for falar Shotokan, em japonês, seria escola Shoto. Shoto significa pinheiro. Então, escola, pinheiro. Árvore, pinheiro. Aham. Né? Kyokushin. Kyokushin significa caminho da verdade, seria mais ou menos isso. Verdadeiro caminho. Então, pelo nome já notou a diferença. Mas é Karatê. Aham. O Karatê Kyokushin visa o combate total. Sim. E o Shotokan, uma pontuação. Se for olhar qual é o melhor Karatê, não tem o melhor Karatê. Tem o praticante, que faz ele ficar um Karatê forte ou não. Né? Porque tem pessoas que praticam Kyokushin, que a espiritualidade é fraca. Então ele vai apresentar sempre um Karatê fraco. Existe no Shotokan a mesma coisa. Mas existem aqueles que carregam a espiritualidade de cada arte, que as duas são preciosas, né? Sim. Então, qual é o objetivo do praticante? Ele quer o contato total? E ele está disposto a passar pelo processo? Ou ele quer seguir a outra linha de pontuação? Ele está disposto a passar por aquele processo? Então, os dois são fortes. Não tem o que é mais forte, né? Interessante. Quais estilos a Federação Mundial não reconhece? E por quê? Tem algum? Se você for falar de campeonatos, né, ou do karatê que vai para uma Olimpíada, né, talvez seja essa a pergunta, o karatê de pontuação, Sundome, eles são os mais conhecidos. Aí dentre eles tem o Shotokan, tem, né, Goju-ryu, Kenyo-ryu. Então são karatês de pontuação. E aí eles não entram para a Olimpíada como Seidokai, Kyokushinkai, né? Seiwakai, entre outros, que são de contato total. Então eles não conseguem... uma federação não consegue entender a outra federação porque as regras são totalmente diferentes uma das outras, né? Você nunca teve vontade de participar das Olimpíadas? Então, desde os 5 anos eu pratico um karatê que ele visa o combate real. Sim. Então, eu teria que me adaptar, né, a esse karatê que é de pontuação. Eu ia ter que perder um pouco, né, desse contato total para puxar o movimento na hora que for acertar. Então, é complicado, né? E cada um tem a sua modalidade. A gente vai pensar assim, o corredor de 100 metros, ele consegue participar de uma maratona? Provavelmente sim. Mas ele vai ter que se adaptar, porque a própria musculatura dele é diferente. É uma musculatura de explosão, né? E se você colocar um maratonista para fazer, ele vai conseguir correr os 100 metros, mas vai ser bem diferente. O tempo, né? A explosão muscular. Então, essa é a diferença do karatê um para o outro. Essa é a diferença. Dá para se adaptar? E dá para se adaptar. Mas leva um tempo até você conseguir absorver todo conhecimento daquela
daquele karatê que você se propõe a realizar. Sim. Né? Teve uma época também, eu assistia muito o K1. Eu cheguei a assistir o K1. K1, certo. Era fã. Sim. Ainda mais quando eu assistia, eu tive a oportunidade de assistir uma luta do Andy Hug. Sim. Na televisão. Do Andy Hug, inclusive Francisco Filho. Sou muito fã deles. Eu acho que o Kyokushin, ele pegou a fama por causa do K1. Você acha que foi? Esses dois atletas, eles são atletas. Tô dando um exemplo, né, dos dois. Sim. Esses dois atletas eram os dois atletas de Kyokushin estrangeiros mais fortes que se tinha no período do K1, né? Como todo evento, pode haver uma discussão com relação a quem foi vitorioso. Né? E no campeonato mundial de karatê, Francisco Filho e Andy Hug, eles lutaram no campeonato mundial de karatê Kyokushin. Num determinado momento, alguns disseram que o juiz gritou Yame, para. Mas é fração de milésimos de segundo você escutar o para e você parar o movimento do chute que já tinha saído. E nesse momento do Yame, o chute já estava indo em direção ao rosto do suíço, Andy Hug. E nocauteou Andy Hug. Então, os atletas suíços e muitos outros europeus discordaram da vitória do Francisco Filho. Então, o Andy, a partir desse momento, ele deixou a Kyokushin e foi para um outro karatê chamado Seido-kai, no Japão, né? Então ele já era ídolo. Eu não sabia disso. Ele já era ídolo, né? No Japão, através da Kyokushin, né? Sim. Então, assim... Tem estátua dele lá no Japão, né? Tem estátua. Isso. Então ele... esse Seido-kai começou a praticar o karatê em cima de um ringue e luvas. Então era uma luta de karatê com luvas e que poderia acertar o rosto. Desculpa, mas é uma espécie de kickboxer, como se fosse isso? Desculpa, tá? Sim, era um karatê onde poderia socar o rosto. Porque até então, o karatê, você pode socar na parte do tórax e o chute pode ir no rosto. Mas o punho não. Então, a partir do momento que um professor da Seido-kai colocou luvas de boxe e falou, pode socar o rosto, para professores, mestres, né, que estavam no Mundial de Kyokushin, pudesse socar diretamente o rosto, eles tiveram um tempo para se adaptar. Então era um campeonato de karatê que poderia acertar o rosto. Ele fez mais ou menos o Ctrl-C, Ctrl-V do K1? Isso, exato. É isso. Então aí ele foi se adaptando, o japonês foi gostando, porque aí ele podia bater no rosto direto. O japonês adora, né? E aí foi indo até se transformar no K1 que vocês conhecem hoje, né? Então, eles fizeram uma caminhada longa até chegar no K1, que se tem até hoje, né, no Japão, né? Nossa, que evento, viu? Entre eles, com o tempo, houve mudanças nas regras? Sim. Então, o karatê de contato total, ele tinha, né, esse embate que poderia bater somente na região do tórax. A partir do momento que colocou-se luvas, poderia bater no rosto. Então, essas regras foram mudando e vem mudando ainda hoje, né? Porque eles se inspiravam em outras artes que já tinham usando luvas. Então, se você for ver o Muay Thai, eles vão poder usar a cotovelada. Isso. Então, que risco corre, né? Uma praticante de karatê dar uma cotovelada no rosto, né? Que impacto pode trazer isso, né? Um atleta desse... que vai para o Mundial, né? Eles quebram em média, com um soco, em média 6 a 7 polegadas de madeira, né? Tábuas. Então cada tábua tem uma polegada. Então eles quebram de 6 a 7 com um soco. Uma polegada dá aproximadamente uns 4, 5 centímetros? Não, mais, né? E mais, né? 7? 10 centímetros? Isso, mais ou menos, Nossa senhora, falei muita... Desculpa aí, então, gente. Você imagina, né, como que é o impacto de um soco de um atleta desse, né? A cotovelada quebra mais ou menos em torno de 8 a 9 tábuas, né? Então, são muito fortes. E isso aplicado, né, sem luva, sem nada no rosto,
Nossa Senhora. esfacelar, né, os ossos, né? Então, as regras não poderiam ser iguais às outras artes marciais que já tinham, né, esse contato total, né? Mas, no início, igual foi hoje o UFC, Uhum. ele era um vale-tudo, né? Você vê as primeiras lutas, né? Era uma coisa louca, né? Puxa cabelo, Isso. não tinha regra nenhuma. Não tinha regra nenhuma. Então, é bom que haja regras, né? Sim, em toda a competição concordo. e tem que se aprimorando cada vez mais, né? Isso é importante, né? Perfeito, perfeito. Quanto tempo demora para ser um faixa preta? Sim. Se você for seguir os tempos corretos, você vai levar em torno de 5 anos. É igual uma faculdade mesmo, Uhum. né? Porque hoje o ocidental, ele tem muito essa coisa do faixa preta, né? É. E no Japão não tem muito essa coisa de faixa preta, não, porque todo mundo um dia vai ser faixa preta ali, né? Então você vai numa academia, quase todo mundo que você olha é faixa preta, né? Então a faixa no Japão é um clichê, mas ele é para segurar a faixa mesmo, né? Porque não adianta você ter a faixa e não ser, né? Isso acontece muito. Às vezes você vai, e uma vez, contando uma história assim que poucas pessoas vão saber, né? E o professor estava dando um seminário, né? Masato Tatsuyama estava dando um seminário onde tinham vários outros professores estrangeiros, né? E no seminário, ele dando uma palestra, alguém levantou a mão e falou assim: ô mestre, mas ao final vai haver o exame de faixas? Ele falou: sim, vai ter o exame de faixa normalmente, tudo. E continuou dando a palestra dele. Outro levantou a mão e falou assim: mas todos nós vamos poder fazer o exame de faixa? Então, uma pergunta que não tinha base naquele momento eles perguntarem, né, sobre exame de faixa. E esses que estavam perguntando, muitos eram terceiro dan, quarto dan, né, segundo dan. E aí, quando perguntaram a terceira vez sobre exame de faixa, Masato Tatsuyama falou assim: olha, eu queria que levantasse todo mundo, fosse no vestiário, voltasse só com a calça do kimono, sem a parte de cima e sem a faixa. Nossa, irritou o homem. Isso. Ele falou assim: começa a fazer o Kihon. Então, soca. Kihon é básico, né? Começa a fazer o básico. E ele falou assim: você fica ali na ponta, você aqui, você aqui. Ele foi colocando as pessoas nos lugares que ele achava que ele tinha técnica para isso. Aí ele falou assim: olha quem tá do seu lado, olha quem tá atrás e quem tá na frente. Volta o vestiário e volta na posição que eu coloquei vocês. Todo mundo correu pro vestiário, colocou o kimono e voltou. Então, tinha só marrom e preta. Então, tinha segundo dan que estava junto com os marrons, por exemplo. Tinha quarto dan que estava no segundo dan. E ele falou assim: vocês estão... entenderam onde vocês estão? Ah, entendemos. Então, onde vocês estão, vocês podem fazer o exame. Então, quem era segundo dan e estava no marrom, ele não queria mais fazer exame. Porque ele ia ser rebaixado para marrom. Sim. Então, você tem que ser segundo dan para ostentar aquela faixa. Não adianta só botar a faixa preta, né? Interessante. Então, você tem que realmente, né, ter a espiritualidade do segundo dan. Então, se você olha a pessoa praticando karatê, o movimento, né, você fala: ih, tá errado. É coisa mínima, mas você sabe se ele tem ou não técnica suficiente para estar onde ele está dizendo que está. Então, eu imagino, porque você é o 8º dan, é isso Sim. que eu queria até te perguntar também. Como é que funcionavam os seus treinamentos? Porque eu sou curioso para perguntar isso. E você tem uma graduação muito alta. A superação, então, ela não está somente no que você aprende tecnicamente, né? Chega um momento onde que a sua espiritualidade, o crescimento da sua espiritualidade, ela é maior do que a parte física e técnica. E o crescimento tem que ser junto. Mas não dá para comparar um jovem com um senhor de 58 anos. A potência do golpe vai ser diferente. A resistência física vai ser diferente. Mas a espiritualidade é diferente, né? Então, quando uma pessoa ela começa a praticar, é como se ela fosse uma vela, uma luz. Então,
Essa vela, muitas vezes, né, e a gente sopra para testar, ela não apaga, mas ela vai ficar tremulando. Por quê? Porque quem pode apagar a sua luz é só você mesmo. Mas à medida que você vai crescendo, você vai aumentando a potência dessa vela. Chega uma hora que você não é mais uma vela. Você é uma fogueira. Então, se você chegar próximo, você vai falar assim, nossa, já estou sentindo a energia. Não é? Só para uma fogueira. Ela não vai nem tremer. Ela vai aumentar a intensidade dela. Porque ela está preparada para esse processo, né, de crescimento. Então, você deixa de ser uma vela para ser uma fogueira. E o Shihan, o mestre, você vai sentir isso dele. Né? Não é simplesmente a energia do professor. Ele tem algo a mais para mostrar para você. Né? E ele não vai ter mais... Aquele que ainda tem muito ego, ele não vai conseguir chegar no topo. Né? Porque para você chegar no topo, você vai ter que perder um pouco desse ego. Né? Você vai ter que ver, na verdade, mais sentido no crescimento do outro, não do seu. Quando você enxerga isso, você começa a seguir passos para cima. Né? Quando você está olhando só o seu crescimento, você deixa de olhar o todo, e para você crescer tem que olhar o todo. Ótimo. E agora conta um pouquinho aí para mim, por que houve essa transição do Japão e Brasil, que você saiu do Brasil para ir para o Japão, por qual motivo? Sim. Como é que foi essa época aí? Quando eu comecei a praticar o karatê, eu tinha uma ideia, né, que o karatê, ele era... o brasileiro é muito forte, né? Uhum. O brasileiro no karatê ele é muito forte. Nós temos representantes incríveis, né, que saíram do Brasil, né? Hoje são conhecidos no mundo inteiro. Mas eu achava que faltava algo. Não me sentia completo treinando aqui no Brasil. E quando eu tive a oportunidade de ir treinar no Japão, eu fui. E chegando no Japão, tem uma história que é interessante, porque como eu era faixa preta aqui, eu queria só o certificado e japonês, né? Uhum. Então, o professor, quando eu fui perguntado, né, se eu poderia receber o certificado japonês, e ele disse que não. E eu perguntei para ele se eu poderia então treinar na academia. Ele falou que sim. Perguntei que horas. Ele falou, começa 8 horas, termina às 23 horas. 12. E quando eu me levantei para me despedir junto com o intérprete, porque eu não falava fluente o japonês, ele abriu a gaveta, pegou uma faixa branca e colocou em cima da mesa. Poxa. E eu fiquei pensando assim, será que é para mim pegar essa faixa, né? Ele já falou que eu não posso receber o certificado aqui, pedi para treinar, ele falou que sim, que eu posso treinar, mas ele tirou uma faixa branca e colocou em cima da mesa. Eu fiquei pensando que eu pego essa faixa, peguei a faixa. Aí ele falou assim, agora você vai poder treinar na minha academia. E falou assim, a primeira coisa que eu vou ensinar para você, Mega Takaku, Atamahikuku, que eu devia manter a cabeça sempre baixa, em sinal de humildade, mas os olhos voltados para cima, sempre querendo mais, buscar mais, aprender mais. E era a primeira coisa que eu aprendi no Japão e que eu levo comigo até hoje, né? Então, quando eu vou dar aula, existe um momento no início da aula, depois do juramento da academia, que nós temos 1 minuto de silêncio. Então, nós falamos, Muksu, fechar os olhos. Nesse momento, você faz uma oração pessoal para você. E nas minhas orações, o que eu peço é que eu tenha sabedoria para ensinar e humildade para aprender. Então, sempre que eu vou dar aula, eu peço isso para mim, né? Então, desde o momento que lá no Japão eu achava que para você ser um professor que tinha que ser forte, né? Então, eu tinha mais altura que os outros que já faziam aula lá. Eu falei assim, nossa, eu vou bater muito aqui. Não é nada disso. Eu vi que eu não estava realmente, né, com os elementos necessários para entender
sobre o karatê, sobre a transformação que ele traz em cada um, né? Então fui com um pensamento, mas voltei com outro pensamento, né? Interessante demais, viu? Interessante. Eu gostei de escutar essa história. Qual foi a maior graduação de um brasileiro? Karatê. Então, como eu falei, né? São vários estilos, né? Uhum. Mas hoje no Kyokushin, quem trouxe o Kyokushin para o Brasil foi o Shihan Isobe, Seiji Isobe. Ele chegou no Brasil em 72. É um grande mestre, né? Eu cheguei a ter aula com o Shihan Isobe. Hoje ele é nono dan, então ele é mais graduado, professor, né, fora do Japão. E ele é o representante de toda a América Minami, né? Então, Estados Unidos, Brasil, a Sul-América, é ele que é o representante máximo, né? Um acima de você só, no caso. Sim. É uma pergunta que eu tenho aqui também. Quanto tempo demora para chegar ao dan? Como é que funciona essa escala? Sim, quando você chega no Shodan, é primeiro dan, né? Uhum. Aí você pode dar aula, é professor, né? A partir daí, você leva no mínimo 2 anos para ir pulando os dans. Ah, sim. Então, são muitos anos para você chegar numa graduação máxima, né? Então, como eu falei, se a gente vai somente no objetivo de buscar essa graduação, você vai perdendo um pouquinho da essência do karatê, né? Então, ela vem igual a idade. Ela vem, né? Se você continuar praticando, tiver os seus objetivos, né? Ela vem. E você fica feliz quando você consegue alcançar, mas você sente que você alcançou, né? Então é importante isso. Você está vivenciando cada dia, cada momento, cada vitória, cada perda, né? O aluno perguntou para mim assim, esse último campeonato. Eu perguntei, e aí, como é que foi lá no campeonato? Foi bem? Ele falou assim, não, professor, eu perdi. E eu tinha conversado com outros alunos, e os alunos tinham falado, eu fiquei em terceiro lugar, fiquei em primeiro lugar, fiquei em segundo lugar. E eu perguntei para esse jovem, ele falou assim, não, professor, eu perdi, eu não ganhei nada, não, eu perdi. Eu falei assim, não é possível, você ganhou alguma coisa, não ganhou não? Ele falou assim, não, eu perdi. E aí, quando os alunos estavam todos juntos, eu perguntei a mesma coisa. Você me falou agora no início da aula que você ficou em qual lugar? Ele falou assim, não, professor, eu falei que eu perdi, eu não ganhei nada, não. Eu falei assim, não, se você pensar assim, então você só perdeu mesmo. Mas você ganha quando perde, quando ganha em humildade. O que o aluno que lutou com você fez de diferente? Foi melhor. Ele foi melhor em quê? Ele tinha mais resistência? Ele tinha mais potência nos golpes? Ele tinha mais técnica que você? Porque você treinou igual aos outros, treinou muito. Então, no que ele foi melhor? Então, se você conseguir enxergar isso nele e treinar em você, no próximo, provavelmente você vai conseguir sair melhor. Aprendizado. É aprendizado. Então, a grande vitória é quando, no momento de dificuldade, você acha crescimento. Você vê o melhor, né? Então, esse modelo, né? Tem que estar grato. Se está chovendo, está grato. Se está calor, está grato, né? Então é isso, né? Parabéns, é isso mesmo. O adulto agressivo. O karatê pode ajudar a mudar o comportamento para uma boa disciplina? Sim. E como eu falei no início, né? A gente fez um grande projeto, né? Em parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, área da Infância e Juventude, justamente nesse programa de agregar valores. Então, às vezes a pessoa violenta, ela vai se deparar com tanta disciplina, com tanto respeito, com tanta organização, que esse lado agressivo ele fica em segundo plano, né? Então, você vai... o professor, cada professor ele tem que ser o espelho. Porque se o professor for um professor agressivo, esse jovem ele vai se tornar mais agressivo ainda, né? Então, por isso é importante, né? Você tá numa escola credenciada com professores que você realmente enxerga nele um bom espelho, né? Então, vai do espelho, né? Que o professor reflete para o aluno.
Perfeito, perfeito. Há uma disputa de hierarquia entre outras modalidades do Extremo Oriente? Não, acho que não, porque o Kung Fu é melhor do que o Karatê, que não sei, fica essa disputazinha? Será que tem essa rivalidade? Então, o professor, ele vai do professor, né? O professor que tem confiança no trabalho dele, ele não tem medo de falar sobre a sua arte, né? Todas as artes, elas têm um lado que é forte no combate, né? E tem o outro lado que trabalha a espiritualidade. Então, cada arte, ela tem que ser, se torna forte ou não, através do seu praticante, né? Então, se o professor, ele transmite segurança para esse aluno, ele não se compara com outra arte marcial ou com, né? É muito difícil você se tornar mestre de uma arte. É muito difícil. Eu até hoje estou aprendendo karatê. Até hoje. Porque quando você pratica a mesma coisa todo dia, então, o início da aula chama Kihon. Kihon significa básico. E esse básico treina todo dia igual, a mesma coisa todo dia durante vários anos. Mas se eu treinar esse básico, entender que a respiração, que a velocidade, que a força, cada detalhe, que o soco ele está influenciado pelo dedão do pé que está preso ao tatame, o movimento do quadril, a respiração, a força, a velocidade. Então eu vou identificando isso com muitos anos de treinamento. Então o básico, ele parece diferente todo dia, porque todo dia é uma busca. Então, se você acha, não, isso aqui eu já sei, isso aqui é só faixa branca que treina. É aquilo que a gente estava falando da perfeição, né? Isso. Aquilo. Então você vai entendendo, você vai tendo um autoconhecimento de algo que é praticado há muito tempo. Então o karatê é praticado há muito tempo. E não tem assim tanta novidade, né, para o praticante. Então aquele que busca, né, o verdadeiro caminho, né, ele está praticando uma boa arte, seja ela o Kung Fu, seja ela o Sambo, seja ela o Karatê, seja ela o Judô. Então é o praticante que torna a arte grandiosa, né? Show de bola. No Japão, desde a infância, todas as crianças são introduzidas na luta? Elas têm essa opção, né? A escola japonesa, ela preza muito pela formação do indivíduo, né? Então, nos primeiros anos escolares, eles não têm, inclusive, pontuação acadêmica, né? Não é pontuação português, japonês ou o que vai estudar. Não é assim. Então, ele ganha pontos de conceito. Então, elas, bem criança, aprendem a respeitar o local onde está estudando. Elas lavam o próprio banheiro que vão usar, fazem a própria comida, distribuem para os outros. Então, é um trabalho que é fantástico, porque a criança... Ela entende que tem hierarquia, né? Exatamente, né? Respeito. Eu respeito. Se você entra muitas vezes num ônibus, você vai ver muitos jovens sentados no local onde é do idoso, né? Do deficiente físico, né? E aí ele vê que está entrando um idoso, muitos vão fechar o olho e fingir que está dormindo, não é? No Japão isso é inadmissível. E se entrou, vários vão levantar para que aquele idoso possa escolher o local onde vai sentar. E se sentar no meu lugar, ainda vou agradecer porque escolheu o meu lugar para sentar. Olha. Essa é a diferença, né? É isso que a gente quer passar para essa juventude, né? Quando se tem a graduação, eles entendem que existe uma hierarquia, por isso as faixas têm cor, né? Para entender sobre essa hierarquia, né? Os alunos, no final da aula, eles se cumprimentam, todos se cumprimentam, no final de toda a aula. Então é importante olhar nos olhos e cumprimentar com as duas mãos, para mostrar o respeito e agradecer a parceria de estar na mesma aula. Então esse é o sentido, né, real
de você praticar uma arte marcial. Não, é bonito demais, viu? É bonito demais. Nossa Senhora. Seus treinamentos eram diferentes do que você passa para os seus alunos? Não. Eu procuro... inclusive, na aula eu falo tudo em japonês. É mesmo? Né? E o aluno, com o tempo, ele vai entendendo os comandos. E os meus alunos, quando dão aula, eles falam tudo em japonês. Né? Então, todos os comandos são importantes, né? Seguir essa tradição, né? Seguir essa linha de pensamento, né? Que veio, tive que atravessar o planeta para aprender, né? Então é reciclar, importante né? Reciclar também. É importante, né? Interessante. Como a vasta sabedoria de anos e um grande mestre dessa arte marcial, o que o karatê pode sobressair acima de outras modalidades? Olha, com relação, né, a mim, eu quando comecei a aprender o karatê, a arte do karatê, o primeiro juramento ele moldou quem eu sou hoje. Então, o karatê fala: treinaremos firmemente o nosso coração e o nosso corpo para termos um espírito inabalável. Então não era nem para se tornar um lutador, um karateca, nada disso. Então era a formação do que eu sou hoje. Então, toda arte marcial, ela tem os seus princípios, né? E o karatê, ele leva muito a sério esses conceitos de fazer com que a pessoa ela entenda qual caminho ela tem que seguir para ter sucesso, não como karateca, mas como um indivíduo, como um ser humano, né? Porque nós estamos nesse processo de aprendizado. Muitas vezes nós temos ali vários conceitos num livro, várias coisas que são importantes em um livro. Mas se a pessoa ela não tem a capacidade de ler aquele livro, ela não vai entender, né? Eu vejo que muitas vezes a gente fala sobre alguns assuntos. Um exemplo, vamos falar sobre matemática. E o jovem está ainda no primeiro ano do grupo. Não sei se é assim que fala aqui no Brasil. Está no primeiro ano. E o outro, eu vou falar sobre matemática, mas ele está na faculdade. E eu vou começar falando sobre matemática. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Esse jovem que está no primeiro ano, ele vai entender. Mas na hora que eu começar a falar sobre cateto da hipotenusa, ele não vai entender mais. E não tem como eu ficar com raiva dele. Porque ele não passou por todo o processo para entender. Então eu tenho que enxergar nele que ele está no caminho, né? Então cada um está no seu momento hoje. E dentro desse, cada um no seu estágio de crescimento, né? E a arte marcial ela vai ajudar, né? A ponderar quando é necessário, a ser mais forte quando necessário, a ultrapassar seus limites quando necessário. Então, essa é a arte do karatê, ela busca isso, né? Esse equilíbrio, né? De saber que cada um está no seu momento. Ninguém está igual, né? Então, o olhar do mestre tem que ser esse para todos os alunos que iniciam. Eu vi um aluno meu falou assim comigo: ô professor Miyamoto, eu já treinei Muay Thai, e eu pedi ao professor assim para eles me cobrar o máximo. Eu treinei Jiu-Jitsu, eu falava com o professor: professor, me cobra o máximo. E agora eu tô aqui treinando com o senhor, eu quero que o senhor me cobre o máximo. Eu falei assim: ó, que bacana. Eu vou explicar de uma forma que você vai enxergar então o que eu tenho para te falar. Você já viu a onda no mar? Já vi, sim. Então, você viu que a onda ela é forte, né? E ela é estrondosa. Ela vem, ela bate, ela quebra. É fortíssima, não é isso? É, professor. Mas você viu como é que ela é rápida? Ela começa e ela acaba. Rápido. Enquanto você pensar que você é só onda, você não vai entender que você é mar. E é muito maior do que isso. Então, acalma que você vai entender isso. E o seu treino não pode ser diferente do outro. Você está começando agora.
Então, se você não pegar o que é a base, a sua estrutura em cima vai ruir. Então, acalma e começa pela base. Então, é um aluno que hoje é um grande atleta. Não, eu tô pegando a aula aqui hoje, é incrível como é que vocês, orientais, né? Vocês têm a doutrina, como é que vocês dominam isso. É bonito, é bonito, é bonito. Sim. Muito obrigado, viu? Eu tô aprendendo muito aqui com você. Acredite se quiser. Como você enxerga o karatê no Brasil em comparação ao nível mundial ou lá no Japão? O primeiro estrangeiro a ganhar uma competição mundial que não fosse um japonês foi brasileiro. Foi brasileiro? Sim. Então, Francisco Filho foi o primeiro estrangeiro a ganhar um campeonato mundial, né? Isso para o Brasil é algo assim fenomenal, porque até então somente japonês tinha ganho o campeonato mundial de karatê. E nessa sequência vieram outros grandes atletas que também foram campeões mundiais e são brasileiros. Glauber Feitosa, acho Glauber que Feitosa, o Teixeira. Isso. Então exatamente. São grandes atletas, pessoas que se dedicaram nesse sistema de luta. Então, para você chegar a ser um campeão, você tem que ter esse propósito, né? Porque você tem que suportar o processo para ser campeão. E eles suportaram esse processo, né? O japonês, a cultura dele já é essa. Mas você ir para um país onde os valores, né, são mais difíceis de serem colocados para você. Então, a criança, desde pequenininho, vai lavar o banheiro, vai fazer a própria comida, vai deixar tudo limpo. Então, você chega em Tóquio, é tudo tão limpo, né? E organizado, né? Você não vai conseguir pegar um chiclete, mascar e jogar o papel no chão. Você não consegue, porque tá tudo tão limpo, você não vai conseguir fazer isso, né? Então, eu estava com a esposa uma vez no Japão, e era tarde da noite, nós estávamos em Tóquio, e a gente ia atravessar uma rua. Então ela olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha carro, e era noite. Mas o sinal estava fechado para o pedestre. Quando ela começou a atravessar, eu falei, não pode atravessar não. Ela falou assim, mas por quê? Porque está fechado o pedestre. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, mas não tem carro nenhum. Aí vi um rapaz correndo, fazendo corrida. Eu falei assim, tá vendo ele ali, ó? Ele tá correndo, mas ele vai parar. Porque agora tá indicando que é para parar o pedestre. Ele não vai atravessar. Ele veio correndo, parou e ficou correndo no mesmo lugar até o sinal abrir. Então, não é porque não vem carro e não é porque não tem ninguém observando. Certo é o certo. Pode, não pode, não vai fazer, não vai atravessar, né? Então, é muito assim, é muito esses conceitos, né? Eu já deixei minha carteira cair no supermercado no Japão. Cheguei, ó, cadê minha carteira? Vou fazer o caminho de volta, onde eu posso ter perdido. O último lugar foi o supermercado. Você pode ir lá que vai estar no supermercado. Eu não vou mexer no dinheiro. Então, é da cultura, né? Então, seria muito bom se a gente conseguisse passar isso, né? E no Tribunal de Justiça, eu dando aula, vários juízes foram assistir a aula. Então, eles falaram assim, professor Miyamoto, eles trocam de roupa onde? O vestiário é aqui. Aí eles olharam, não tinha armário com local para fechar, um cadeado. Era como se fosse uma prateleira onde eles colocavam uma bolsa. Aí eu falei assim, não, professor, mas não é perigoso? Por quê? Porque não tem chave, né? Eu falei assim, não. Essa bolsa aqui é de quem? Perguntei para o aluno. É minha, professor. E essa aqui é de quem? É do professor. Não, a dele é aquela, essa aqui é do outro. Então eles não podem pegar, o dele é só o de cima, né? Então eu mostro para o aluno que está cumprindo uma medida socioeducativa, primeiro que eu confio nele. Mas se alguma coisa ali acontece de diferente, ninguém vai sair da academia até que a gente resolva aquilo ali. Então, muitas vezes eles precisam passar pela experiência de que alguém acredita.
de que alguém confia, né? Lógico que você vai estar observando mais do que o normal, prestando mais atenção em cada situação que acontece, porque eles precisam de um aprendizado um pouco mais, com menos chance de que haja o erro, né? Mas assim, esses conceitos têm que ser colocados para que eles entendam que você está assim, acreditando que possa haver mudança. Se você já começa com muita desconfiança, ele não vai aceitar, né, a evolução que ele precisa ter. Não é Perfeito, mesmo? perfeito. Vamos lá. É melhor ser um lutador olímpico ou um lutador em outras competições? Então, o que aquele indivíduo está buscando? Né? Então, se ele quer participar de uma Olimpíada, representar o país dele numa Olimpíada, né, é fantástico. Certo, né? Existe aquele que, como Glauber Feitosa, como Teixeira, como Francisco Filho, representaram muito bem o Brasil também, mas em competições diferentes, né? Então, qual é o seu objetivo mesmo? Né? Não tem assim, representar o seu país, não importa, né? Pode ser de qualquer corrida de saco. Se você está representando o Brasil, você vai tentar dar o seu máximo, e se for campeão já está feliz demais, não é mesmo? Tá certo. É um esporte caro para se manter? Não, para se praticar o karatê é você ter o kimono. O kimono, né? E um bom professor. O resto e a coragem, né? A disciplina. Isso. Disciplina, né? Tem algo que pretende conquistar? E chega uma hora que a conquista não está mais em você, né? E está no outro. Então, através de você, se você consegue passar a mensagem necessária para que outros consigam e através de você ter o crescimento, esse é o objetivo hoje, né? Perfeito. Então, eu tenho uma visão que é como se fosse um pé de abacate. É estrondoso, é forte. E tem o fruto. Certo. O fruto e o pé são uma coisa só. Eles compartilham a mesma coisa durante um bom período. Mas chega uma hora que a fruta está no ponto de cair. Senão, essa fruta ela vai apodrecer no pé. Então, tudo tem o seu tempo certo, né? Certo. E o pé do abacate não pode achar que ele é dono do abacate. Ele não é. Né? Apesar de compartilharem isso, ele não é o dono do abacate. E o abacate tem o seu caminho quando estiver pronto, né? Então a gente hoje consegue enxergar grandeza no outro, no aluno, no filho, né? Então não tem mais orgulho do que o pai ver o filho, né, campeão, o neto campeão, né? As pessoas entendendo o esforço que você fez para chegar num local onde você não tem onde chegar. Às vezes a gente tem essa ideia, né? De chegar em algum lugar. Chegar a ser campeão, chegar no próximo ano, chegar... Hoje eu entendo mais que a gente chegou quando nasceu. Da hora que nasceu para frente, é a hora que você vai partir. Não tem que chegar mais em lugar nenhum. Mas até compreender isso leva muito tempo, né? E a gente perde tempo achando que tem que chegar em algum lugar, né? O importante é o que você vai deixar. O que você vai deixar, né? Então vai chegar uma hora que o que eu vou deixar com meu filho, com meu neto, com você que conversamos hoje? O que você está deixando comigo, né? Sim. Então é isso que vai ficar, né? Porque uma coisa que a gente tem que entender, né? Nós não somos insubstituíveis. Vai haver outro no seu lugar, não é? Oyama. Quando Oyama faleceu, o Karate Kyokushin se transformou em vários outros. Então, o que parecia que era muito forte e sólido se transformou em vários. O próprio Kyokushin hoje tem Shin Kyokushin, né? Campeão mundial Kurosawa Hiroki fez o Kurosawa Karate. Kazumi Hajime fez o Kazumi Karate.
Eu, Miyamoto, fiz Miyamoto Karatê. Então, grandes professores seguiram outros caminhos para mostrar a sua arte, porque o caminho que estava seguindo, o que ele aprendeu, seguiu caminhos que você não achava mais que era o seu caminho. Então, muitos professores seguiram, né? Hoje tem Kyokushinkan, tudo é diferente de Kyokushinkai, né? Então, são muitos Kyokushins que tem, com mestres diferentes, mas cada um com a sua verdade, né? E cada um tem a sua própria verdade. E aí você tem que, né, ver qual verdade você quer seguir, né? Você falou bonito, falou bonito. Você exerce outra profissão? Fora o Sim, karatê? sim. Eu sou terapeuta, né? Terapeuta. Trabalho com terapia oriental, que é vinculada à arte que eu pratico do karatê, né? Perfeito. Então, tanto quando você vai falar sobre terapia, a visão hoje, né, da terapia, o japonês, ele percebeu que hoje ele vive muito mais. O japonês hoje ele tem a certeza de que ele vai chegar aos 100 anos. Isso é uma certeza. Mas qual o problema que eles viram de você chegar aos 100 anos? É quando você chega aos 100 anos sem qualidade. É quando você cria uma dependência em outra pessoa. Isso no Japão é muito difícil, porque todo mundo sai para trabalhar. Então, criar uma dependência, em que sentido? Ter que ganhar comida na boca, ter que te dar banho, ter que te carregar para algum lugar. Viu? Aquilo não é bom. Pensando nisso, começou um estudo minucioso do ser humano para entender melhor. O que fazer, então, para a gente ter, sim, essa longevidade, mas com qualidade. Viajando, trabalhando, fazendo suas coisas com independência. Então, através desse pensamento, surgiu uma técnica que trabalha o sistema metabólico, né? Então, tudo hoje que você tem de uma dor de cabeça, uma dor de dente, uma formação física, é metabólico. Tá bom. Então, entender isso. Tem uma coisa que é bacana, entender que a mulher ela tem um processo de aceleração que começa aos 13 anos e vai até os 21. O homem começa aos 15 e vai também até os 21. Então, é a melhor fase, porque é a fase onde tudo parece que é bom. Você corre mais, você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, você se alimenta, o seu corpo consegue queimar rapidamente, não é? A melhor fase para o homem. E a melhor fase também é para a mulher, ela muda fisicamente, né? Sim. Mas após os 21, o metabolismo começa um processo de desaceleração. Quanto mais idade, menos acelerado. Uhum. Então o pensamento foi, se a melhor época foi dos 15 aos 21 para você, foi a melhor época? Será que teria como acelerar de novo esse metabolismo, mas com uma idade diferente? Esse foi o pensamento. Então, descobriu que sim, tem como acelerar de novo. De forma natural. Então, essa é a terapia que eu exerço, né? Então, eu trato pessoas que têm diabetes, síndrome do pânico, depressão, vitiligo, são patologias completamente diferentes uma das outras. Mas por que tratadas no mesmo consultório? Porque eu não vou tratar a patologia em si, eu vou tratar o metabolismo. Porque se eu acelero o sistema, ele tende a ajustar novamente a falha metabólica, que são a patologia, né? Então é interessante. Perfeito. Igual o karatê, tem que se aprender a praticar a terapia, porque é para a vida inteira, né? Igual o karatê, nós temos um pilar: disciplina, respeito e organização. Então, quando é através da fitoterapia, então você vai tomar um chá. Então, o chá você tem que acordar cedo para fazer, porque o chá tem que ser feito no dia. Ele geralmente é tomado 3 vezes um tipo de chá, a cada 4 horas. Então, você tem que ter, no mínimo, organização para fazer o chá de manhã. Colocar nas garrafinhas, porque é 200 ml por vez. 3 vezes. E tem horário. Então, 8, 12, 16. Você vai ter que ter disciplina para tomar. Então, já agregou 2 valores. O chá tem cheiro, tem gosto. E se você conseguir tomar, você ganha em respeito. Respeito ao terapeuta? Não. Respeito a você mesmo, né? Porque é você que vai ser beneficiado de tomar esse chá, né? Então, você agregou o sistema Sankaken, 3 retas iguais. Então, tudo hoje, no karatê e nos sistemas que eu hoje trabalho, envolve-se esse sistema Sankaken, 3 retas iguais, né? Ele vai desde a psicologia, que é trabalhado, né, quando você faz uma anamnese, né?
mente, emoção e intuição, né? Ou quando você falou no início, né, da entrevista sobre religião, né? E a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, né? Então, quando você começa a entender, né, esses movimentos, né, que são o equilíbrio, né, nosso físico, mental, né, a gente vai vendo que o corpo humano é uma máquina incrivelmente sábia, e se a gente souber trabalhar um pouco esse mecanismo, né, que é o nosso corpo, nossa mente, a nossa espiritualidade, né, a gente tem uma vida mais plena, mais saudável, mais feliz. Né? Eu tô bobo de ver aqui, sabe? Porque foi das entrevistas que eu mais fiquei calado. Só prestei atenção, você conversando, não percebeu? Você fez as entrevistas aqui, eu conversava muito, não, eu deixei você falar. Entendi. Eu vou deixar ele à vontade. Que coisa boa. Bonito, bonito, bonito. Poxa, legal demais você falando. Última pergunta, pra gente poder encerrar. Quem está começando a carreira... opa, desculpa. Peraí, gente. Quem está começando a carreira no Karatê, ou já está, o que você deixaria de conselho? Não perder a sua essência, tá? Você pode praticar qualquer que seja a arte marcial, né? Você pode, inclusive, mudando até a arte marcial. Então, tem pessoas que vão fazer matemática, outros vão fazer filosofia, outros vão fazer cinema, outros vão fazer... Se você mantém a sua essência, independente do que você se propõe a fazer, se você se propõe a evoluir todos os dias, você vai estar fazendo uma boa arte ou um bom estudo. Então, não percam a sua essência, né? Busque o que é primordial. Nós temos o último juramento que a gente faz no Karatê, por toda a nossa vida, através da disciplina da arte marcial, procuraremos compreender o verdadeiro significado da filosofia da vida. Esse é o último juramento, né, que nós fazemos, né? Então, saber que o caminho de todo aprendizado, ele é longo e ele é árduo, qualquer que seja o aprendizado. Então, você estar disposto a passar por esse processo, né, de aprendizado. No final, você que vai colher os frutos que você vai semear. Né? Perfeito. É isso aí. Perfeito. Vou fazer a última pergunta aqui, eu tenho uma dúvida. Você é o único no Ocidente que tem uma titularidade no Karatê? Tem uma coisa assim que a gente havia perguntado? Não. O Karatê Miyamoto Tamashii leva o meu nome, né? Então, certo. Miyamoto, meu sobrenome, né, de família, Miya significa templo. Moto significa origem ou retornar. Então a tradução seria retornar ao templo, retornar ao início de tudo, através da espiritualidade, que é Tamashii. Então, retornar ao início do Karatê, que eu aprendi lá no Japão, através da espiritualidade. Então, hoje o Karatê, né, que vem escrito no meu kimono, é o meu sobrenome, com a espiritualidade, Miyamoto Tamashii. Então, é o que eu passo para os alunos hoje, né? Então, como é o Kyokushin, verdadeiro caminho, né? Hoje quem é o representante mundial chama Matsuya Kiyoshi, né? Como tem o Shin Kyokushin, novo Kyokushin, Midori Kendi, hoje é quem é o representante, né? Como tem aqui no Brasil, em Minas, né? O Iko Matsushima. Então, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu karatê para mostrar, né? Todos eles são respeitados, todos eles são grandes mestres, né? E aí eu me incluo, né, nessa turma que quer ensinar um pouco dessa arte bonita que é o karatê. Parabéns. É isso. Parabéns. Foi maravilhosa a entrevista. Eu agradeço demais a sua presença aqui, tá? Muito feliz. Você vê que eu fiquei calado a entrevista inteira. Deixei você falar, fiz as perguntas, eu fiquei assim, poxa,
fala bonito, tem um amplo conhecimento. Você é uma lenda mesmo, viu? Muito obrigado. Eu tenho só que agradecer o convite, né? E me sinto muito honrado de estar aqui e poder falar um pouquinho dessa arte que eu tanto admiro, tanto respeito, né? E do convite, né, que você me fez. Eu que agradeço. Só gratidão. Nada, eu que agradeço, tá bom? Muito obrigado. E ó, pessoal, até a próxima!